Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no terceiro episódio da terceira temporada de The Resident. Bom, o episódio começa ali com uma situação bem inusitada que eu confesso que eu nunca tinha visto, não dessa maneira, nessas séries médicas, que inicia ali com uma fuga com bandidos fugindo da polícia ali. E eu nunca parei para pensar como que os hospitais se comportavam diante de uma situação dessa. Se eles eram obrigados a atender pacientes assim, bandidos fugindo da polícia, como funcionava. E mostrou nesse episódio, porque quando Conrad viu ali que tinha bandidos fugindo da polícia ali que estavam indo em direção ao hospital, ele fez ali meio que uma quarentena, mandou fechar tudo, trancar tudo, tirar todo mundo da emergência ali, ou seja, nesse tipo de situação eles não são obrigados a atender, eles têm que fechar tudo e não deixar ninguém entrar no hospital. Eu não imaginava que era esse o procedimento, porque eu nunca vi nas séries mostrando exatamente o que acontece nesse tipo de situação. Só que o inusitado é que quando os bandidos chegam ali no hospital, um dos dois que tava, um cara que tava dirigindo, fala que ele não é bandido, que ele não tá fugindo, que na verdade ele é o policial que acabou ferindo o bandido ali enquanto estava tentando fazer ele confessar que a gangue dele tinha sequestrado um senhor e estava fazendo esse senhor de refém. E ele estava tentando fazer o cara falar onde é que esse senhor estava, onde era o cativeiro. Só que ele acabou ferindo ele e ele estava tentando socorrer ele ali para poder encontrar esse refém. Então ele entra lá no hospital, ele pede para eles cuidar dele, para não deixar ele morrer de jeito nenhum, porque ele precisa da informação, senão o refém vai morrer. Então eles cuidam ali do paciente, tentam fazer de tudo para salvar a vida dele ali, enquanto esse paciente fica ali com Conrad. O Conrad conta, ele conta toda a história que ele tem ali com aquele bandido. E o Conrad fazendo os exames ali, acompanhando ele, descobre que ele precisa ser operado. E tem toda uma questão que ele pode não andar mais se ele for operado. Só que ele precisa, porque ele tá muito ferido por dentro, então ele tem que ser operado de qualquer jeito. O Conrad consegue convencer ele a fazer a operação. Ele é operado pelo Dr. Austin e pelo Dr. Ken, que eu achei que foi uma dupla muito boa. Eu realmente não imaginava que esses dois conseguiriam trabalhar juntos. Inclusive, nem a Nick e nem o Conrad imaginavam que esses dois conseguiriam trabalhar juntos, mas conseguiram e salvaram a vida dele. Enquanto isso, o Devon estava cuidando lá do bandido e descobriu que ele tinha uma doença muito rara, muito grave, e pediu para que ele desse o nome da filha dele para que ele encontrasse ela e ele falasse para ela da doença do pai dela, que ela precisava se cuidar, que talvez ela também tivesse essa doença. E ele não deu muita importância ali. Aí depois que o detetive voltou da cirurgia, ele conversou com o Conrad de novo e ele falou que ele precisava da informação de qualquer jeito, que ele precisava saber onde é que se refém tava, senão ele ia morrer. Aí o Conrad deu aquele jeitinho que ele sempre dá, que eu acho que o Conrad ainda vai se ferrar bastante por causa desse jeitinho que ele dá nas coisas, assim. Ele faz as coisas ali da maneira dele. E eu acho que isso ainda vai dar muito ruim pra ele, porque
para fazer esse paciente confessar, para fazer esse paciente falar. Ele acabou meio que torturando ele ali, fazendo ele sentir muita dor, só que fez ele falar, né? Então eu acho que uma hora ou outra isso ainda vai dar muito ruim pro Conrad. Mas nesse episódio muita coisa ali aconteceu com ele, porque ele também estava acompanhando um outro caso de um paciente de diálise que estava com enxaqueca. E esse paciente aparentemente estava se sentindo bem, só estava com essa enxaqueca ali que ele tratou, que ele acompanhou ele. Só que esse paciente acabou morrendo. E o Conrad ali na autópsia percebeu, viu ali que já tinha acontecido mais alguns casos e eram casos muito parecidos com o que aconteceu com a Jessie. Então eu acho que talvez tenha algum padrão, esteja acontecendo realmente alguma coisa de muito errado dentro do hospital. E vai ser essa investigação que o Conrad vai fazer essa temporada. Toda temporada tem alguma coisa pro Conrad investigar. E essa temporada vai ser essa questão dos pacientes de diálise estarem morrendo da mesma maneira ali, com algum erro médico ali, que provavelmente o hospital tá tentando manter escondido. Quem também tá com uma situação bem complicada ali é a Nick, que ela agora está trabalhando diretamente com o Dr. Ken. Esse homem é muito difícil porque ele tá com uma paciente que ela vai fazer uma operação ali, só que durante o acompanhamento da Nick ali, ela percebe que a paciente não precisa desse procedimento, que na verdade ela nem tem a doença lá, então ela não precisa ser operada. O problema dela é outro, uma coisa bem mais simples, que nem precisa de operação, que acaba dando um certo atrito ali entre os dois, porque na frente da paciente ele faz que ele tá muito feliz, muito satisfeito por ter descoberto o erro antes dela ir pra operação, que ela não precisava ser operada, que ele estava muito feliz, estava muito satisfeito de não ter cometido um erro. Dá o crédito pra Nick, que eu fiquei bem cismada dele não dar o crédito pra Nick, porque foi ela que descobriu que a paciente não precisava ser operada. Mas ele deu crédito pra ela, aparentemente estava tudo bem, até ele dar aquele fora ali nela falando que o hospital tinha tomado um prejuízo ali por conta da cirurgia que não foi feita. Então este homem só pensa em dinheiro. Ele teria feito uma cirurgia desnecessária em uma paciente só por conta de dinheiro. Então vamos ter vários problemas com este homem nessa temporada, porque ele só pensa em dinheiro. E outra coisa que ficou bem clara ali, que a Nick viu com os próprios olhos dela, é que ele não acompanha as operações dele, são os internos dele, os estudantes dele que operam por ele. Então é muito fácil acontecer alguma coisa, dar alguma coisa errada ali, porque ele não tá operando diretamente, na verdade ele só tá revisando o que os estudantes dele fazem. Dá alguma coisa muito errada ali, mas vamos esperar pra ver. E no finalzinho do episódio, o Conrad conta pra Nick o que ele descobriu, então esses dois vão investigar o que tá realmente acontecendo ali com aqueles pacientes de diálise. Vamos ver o que vai acontecer com essa investigação aí dos dois. E é isso, gente. No vídeo de hoje eu falei um pouquinho do que aconteceu
no terceiro episódio da terceira temporada de The Resident. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais de vocês. Para quem não for inscrito, se inscreve. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui falando o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham que vai acontecer mais pra frente. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E até o próximo episódio de The Resident.